e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. Agradecemos a presença dos senhores, das senhoras, dos jovens, das crianças, que a maioria está lá na salinha, né? Agradecemos o convite que nos foi feito pela nossa irmã Maristela para estar aqui essa noite, sem o que nós não teríamos tido oportunidade de estudar um pouco mais a doutrina espírita e colocá-la em prática quando formos chamados. Bem, antes de entrar no tema dessa noite, eu tenho 3 recados para passar. O Ronaldo não começa a contar agora os 45 minutos que eu tenho direito, não. Deixa eu dar os 3 recados. O primeiro é que quando eu estive aqui pela segunda vez, dia 25 de setembro de 2011, logo em seguida, naquela semana, eu pensei que já vinha a Páscoa. Está ouvindo, Luciano? Por quê? Terminei de fazer a palestra dali uns 2, 3 dias. A Maristela me deu um ovo enorme. Não era da Copenhague, não. Me chamou a atenção. As orelhas, fiquei parecendo o Dr. Spock do Jornada nas Estrelas. Alcântara, você não cometeu uma gafe, você cometeu uma gafe. Já foi pior ainda que gafe. Onde já se viu você falar que o centro era do Arthur e do Ronaldo? É do Lucas. Não cometa mais essa heresia, senão não te convido mais para falar lá. Perfeitamente. Quem sabe obedece, né? Então, se eu errei aquela ocasião, não foi de propósito, não. Porque o verdadeiro espírita, ele erra de propósito só para dar oportunidade para o irmão perdoar. Mas eu não estava, eu errei sem querer mesmo, né? Então ela falou, bom, se você se comportar direitinho, te chama outras vezes. Muito bem. Deixei com ela, com a Maristela, agora no fim de dezembro, a cópia dessa palestra datilografada, que eu sou do tempo da datilografia, do stencil, do mimeógrafo. Márcio quase em cabeça não tinha nascido ainda. Do mimeógrafo, eu sou dessa época. Não tenho computador, não quero ter, mas também não tenho época de quem tem. Mas deixa eu ficar nas minhas coisas antigas. Então datilografamos, 6 folhas deixamos com a Maristela. Nós consultamos 52 livros espíritas para tentar passar 87 informações na noite de hoje. Se não der tempo, a gente fala só até na metade e termina. Então, está com a Maristela o original. As pessoas que se interessarem, conversa com ela, depois ela fornece uma cópia do tema de hoje. Bem, vamos marcar aqui. Nós temos direito a 45 minutos, são 19 horas e 49 minutos, né? 49. Então, aqui, 49. Então, se nós temos direito a 45, 10, tem que ser às 20h35, é isso, mais ou menos? 20h35? Se não der, a gente fala assim, seja nas 34, termina e vai embora. Bem, nós trouxemos aqui o abecedário espírita. Abecedário não significa que é um alfabeto espírita e nem tampouco o ABC do espiritismo. Abecedário, segundo os dicionários, segundo o dicionário Melhoramento da Língua Portuguesa, o 4º conceito é disposto em ordem alfabética. E por que nós fizemos isso? Para memorizar. Então nós colocamos em ordem alfabética de A a Z para memorizar e fomos consultando 52 livros espíritas. De uns 30 anos para cá, até uns 30 anos, eu ainda estranhava as coisas, agora já não estranho mais nada. Em plena Avenida Paulista, 1h30 da tarde, a repórter passa e serve para qualquer senhora que estiver passando, por favor, na entrevista aqui. Aí o rapaz filma e ela pergunta assim, com a maior naturalidade: eu queria saber quantos dias por semana a senhora faz sexo com seu marido.
ou com o noivo, ou com o amante. Aí, quantas vezes eu faço sexo? 3 vezes, 2 vezes. Se eu estiver do lado, eu falo, para a entrevista. Querida ou querido, se for repórter, ninguém faz sexo aqui na Terra. Ou as pessoas nascem no sexo masculino ou no sexo feminino. Aí vai passando uma terceira e fala assim, eu não falo fazer sexo, eu falo fazer amor. Dá licença de dar um cascudo na sua cabeça? Tem! Dou um cascudo na cabeça da mulher ou do homem que fala que em vez de fazer sexo faz amor. Pior ainda, foi pior a emenda do soneto. Ninguém faz amor. Amar é um verbo tão sublime que, por enquanto, quem está amando aqui na terra são as mães que pariram seus filhos ou mães adotivas. Eu sou filho adotivo porque eu sei o que é amor de mãe. O resto chama papo furado. É gostar muito, é admirar. Ai, querido, eu te amo. Vou fazer você a pessoa mais feliz do mundo. Conversa mole para boi dormir. Quem ama por enquanto são as mães. E o verbo amar, no livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec dá a melhor definição do que é amar. Amar é fazer ao próximo todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Quem é que faz isso aqui na terra, a não ser as mães? Ninguém! Então, por favor, não deixe eu escutar aí na calçada, no calçadão de Rio Preto, em algum lugar, no shopping, alguém falando fazer sexo, fazer amor, não. Eu dou um cascudo na cabeça da pessoa, falo, você devia ouvir a minha palestra. Letra B, biografias. Não são os livros biográficos de 400, 500 páginas que nós estamos nos referindo aqui. Nós lemos uns 13 ou 14 livros de biografias. Mini biografias. Aqui, aos espíritas que desejem conhecer algumas biografias de mulheres e homens que trabalharam para a divulgação do espiritismo, relacionamos abaixo os livros que consultamos quando precisamos saber algo acerca dos biografados. Maristela, citamos aqui 9 livros espíritas com 423 mini biografias. Você, André, aqui em Rio Preto tem gente que ouve falar o nome e fica deduzindo e voltando. Aí eu olho uma sacolinha de pano do Ielar e está escrito assim, Alda de Souza. Acho que essa mocinha era secretária da dona afinada Dona Rosa. Depois houve um nome lá escrito Maria Dolor, já vi esse nome. Márcia. É gente de mais de 60 anos que nem eu. Maria Dolor. Lembrei. É da novela Direito de Nascer, aquela que cuidou do Albertinho Limão. Não é não. Aquela era a Maria Dolor, era a mamãe Dolores, seu idiota. Aliás, querido irmão. Depois a pessoa fica deduzindo, vê uma mensagem na Sheila. É a filha caçuda do Alcântara. Não é! Então, quando pega-se uma mensagem, aquele que tiver interesse, procura. São 9 livros aqui de mini biografias para saber quem é o autor. Mas para que você quer saber? Para ficar longe do alemão, do Alzheimer. Vai treinando a memória, vai buscando arquivar cada vez mais e repetindo. E aí fica bom da memória e não pega o Alzheimer. Letra C. Caridade. Se perguntar aos espíritas daqui de São José do Rio Preto qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, ele não presta atenção na pergunta. Fala na caridade, fazer cesta básica para levar nos pobres, fazer enxovalzinho, fazer evangelho no lar das pessoas, ensinar, e dar banho doente, aleijado, fazer isso, fazer aquilo, um monte de coisa, perfeitamente. Mas lá no livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec perguntou aos Espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, vírgula, como a entende Jesus. Aí é diferente daquilo que nós pensamos. Então a resposta, a caridade segundo Jesus é, primeiro, benevolência para com todos, não só para aquela panelinha que a gente gosta. Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias, trocando em miúdo, parar de ver defeito no próximo. E eu conheço uma pessoa aqui em Rio Preto, não vou falar quem que é, nem é espírita, não é? Que vê defeito em todo mundo. Ele
acha defeito. Ora, então pressupõe que ele não tem nenhum. Se ele tivesse nenhum, ele era um anjo, um espírito superior da terra encarnado. Indulgência para com as imperfeições da lei. Terceiro, perdão das ofensas. Benevolência, né, Luciano? Benevolência, indulgência e perdão. Só 3 coisinhas, mas é só isso que a caridade segundo entende Jesus. Só isso. Se nós fizermos essa caridade segundo entende Jesus umas 2 ou 3 encarnações, se nós voltarmos no corpo do mesmo sexo dessa daqui, se for homem, dá licença, vou tomar um golinho de água. Se for homem, ele poderá, deixar bem no condicional, poderá reencarnar irmão gêmeo do Chico Xavier, todo de volta. Se for mulher, poderá ter 2 escolhas. Minha irmã, você já praticou a caridade? Você quer ver a irmã gêmea da Madre Teresa de Calcutá ou da irmã Dulce? Se for eu escolher a irmã Dulce, baiana aqui perto de nós, fala a mesma língua. Só isso. Pois é, 3 coisinhas que parecem simples, mas não é fácil de praticar. Por isso que o Divaldo Pereira Franco, há mais de 20 anos, ele falou o seguinte, numa conferência aqui em Rio Preto, que o Espiritismo é simples, mas não é fácil. E eu fiquei naquela época pensando, mas que diferença tem? Simples e fácil são sinônimos. Uma comadre encontra o outro na feira e fala, vou te ensinar uma receita de bolo de fubá. É simples, mas não é fácil. É a mesma coisa. Aí depois de um ano, o professor Rodrigues Ferreira me martelando a cabeça, que eu não entendi as coisas, ele falou, o Divaldo quis dizer o seguinte, que o Espiritismo é simples da gente entender, mas não é fácil de praticar. Há uma diferença bem grande. Ainda bem que isso não acontece aqui em São José do Rio Preto. É só lá para o lado do norte do Paraná, de onde é que eu vim. Lá, você anda, oradores espíritas começam a frequentar o centro, 2, 3 meses. A mulher fala, de que está tentando ser no centro? Você não mudou nada. Aqui vocês nunca ouviram falar isso, né? Faz assim com a cabeça. Pois é, nem eu. Mas eu soube de um caso desse. E ficava cobrando. Aí um dia, essa pessoa que existe aqui em Rio Preto foi falar com o professor Rodrigues Ferreira, falou para ele, olha, estou sendo cobrado cada 2 meses. Aí ele falou o seguinte, fala para sua querida esposa, fala que é querida, eu me tornei espírita, mas eu não virei anjo. Parece que o protetor dela falou aqui no ouvido dela, e ela ficou 6 meses sem perguntar. Meus dedos eu estava duro de segurar o tapete para puxar. 6 meses depois ela esqueceu e falou, de que adianta puxar o tapete? Eu falei, olha aqui, querida, eu me tornei espírito, mas não virei anjo, viu? Aí não me cobrou mais. Então não é assim da noite para o dia que a gente se torna. Letra D. Deus é a pergunta número 1 do livro dos Espíritos. Esse aqui que o Ronaldo está lendo, que é o melhor. Mas como o melhor? O Evangelho é tudo igual? Depende do tradutor. Esse aqui é o melhor tradutor, que tem o J. Herculano Pires. Esse é o melhor tradutor das obras. E aqui na pergunta número 1, Kardec perguntou aos Espíritos, né? O que é Deus? É a pergunta número 1. E os Espíritos responderam, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não adiantava responder mais, porque nós não iríamos entender naquela época e nem agora. Então essa é a resposta mais correta. Kardec perguntou quem é Deus. Se perguntasse quem era Deus, seria um ser semelhante a nós, encarnados, homens e mulheres. Naquela época que eu aprendi como é que era Deus, eu imaginava um senhor barbudo com aquela barba grande, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Batuíra, Bezerra de Menezes, né? Sentado num trono, com aquelas 3 coroas de ouro que o Palmeiras ganhou em 1959. Ai, que saudade! Mas não é nada disso. E se alguém quiser saber realmente quem é Deus, há um livro interessante, espírita, feito por um promotor público aposentado da cidade de Franca. Hoje acho que ele mora em Matão ou Araras. Eliseu Florentino da Mota Júnior escreveu um livro, e antes de escrever aquele livro ele fez conferências ali, mini conferências de 1h30. Ele escreveu um livro, Que é Deus?
fez o seguinte: ele estudou durante 5 anos 32 livros espíritas, e aí ele fez aquele livro lá, Queira Deus, interessantíssimo, um livro que os que eu tenho em casa, quando eu acho interessante, eu dobro, faço uma orelhinha aqui no canto superior, aqui em cima. Quando eu acho muito interessante, embaixo. Tem livro em casa que 90% do livro está dobrado em cima e embaixo. O Valtinho frequentava lá o Erus, ia lá em casa pegar livro emprestado, aí ele olhava aqui embaixo. Quanto mais dobrado aqui embaixo, me empresta esse ao canto. Claro, mas me devolve. Eram os mais interessantes. Pois é. Letra E. Emmanuel ou Emanuel, a pronúncia não importa. Importa é estudar os livros de Emmanuel através da mão de Chico Xavier. Emmanuel mandou através da mão do Chico mais ou menos 100 livros. Ah, vou ter que ler os 100 livros? Não. Basta você ler 10 e estudá-los, porque ler é uma coisa, estudar é outra. Dia 19 de março fará 33 anos que nós mudamos de São Paulo para cá, ou seja, saí do umbral grosso e vim para nosso lar. Ai, que abençoada terra. E aí, nesses 33 anos, nós lemos mais ou menos uns 480, 490 livros, sendo 450 espíritas e o restante não é espírita. Estudamos 10%, estudar a fundo mesmo. Então, os livros de Emmanuel são 5 maiores e melhores romances da doutrina espírita. Ah, mas Alcântara, eu gosto tanto de ler o livro da Zíbia e do Paulo Coelho. Você lê o que você quiser. Depois, quando nós desencarnarmos, vamos para a cidade aqui para cima de Rio Preto, aí que alguém está sendo filmado ali. Fala, eu não sabia. Olha o cara do seu cachorro. Você sabia dessas coisas? Rio Preto me contou. Contei sim. Fica gravado aqui na filmadora do oceano e no fluido do colo universal. Aí então a pessoa pensa assim: eu ouvi dizer que no Espiritismo tem um tal de André Luiz falou que a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela será cobrada. Não vou ler nada, quero morrer meio burro ou mula para não saber. Eu não sabia. Você está enrolado. Os livros de Emmanuel, os 5 romances mais sérios, os melhores, são há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Quem não leu esses 5 livros é porque está chegando hoje, aqui no centro, nunca ouviram falar do Espiritismo, ou se estão há mais de 10 anos não leram, não tinham merecimento. Usando as palavras do professor Rodrigo Ferreira, não tinha merecimento. Não leu? Ah, mas custa muito caro. Pega emprestado na biblioteca do centro. Ah, tem vergonha, vai lá no sebo do sol. Não, seu idiota, aliás, querido irmão, no sebo é um lugar que vende livro encebado, usado, tem 5, quem não sabia, mas também nunca procurou. Então a pessoa não se coça, dá vontade de jogar pó de mico nela para se coçar. Vai procurar, se vira. Pois é, esses são os romances. Agora, livro de estudo de Emmanuel, 5, que a pessoa não pode deixar de ler e de estudar. Ler só não vale a pena. O primeiro chama Caminho da Luz. O Emmanuel conta da formação da Terra, é uma síntese da Gênesis nos primeiros capítulos, depois dos primeiros habitantes. E aí o destino da humanidade, o destino dos Estados Unidos, da América do Norte, do Brasil. Livro histórico interessantíssimo, à luz da doutrina espírita, A Caminho da Luz. O segundo livro chama Emmanuel, tem o mesmo título do nome dele, é um livrinho fininho, que segundo Oswaldo Cordeiro aqui de Mirassol, a Federação Espírita Brasileira estava tendo dificuldade para publicar em 1938. Forças ocultas encarnadas não queriam que o livro fosse publicado. Por quê? Porque o Emmanuel foi padre Manuel da Nóbrega, ele sabia muita coisa do catolicismo e dedou ali. E aí então teve força que não queria que fosse publicado aquilo lá. Emmanuel. O terceiro livro chama O Consolador. 411 perguntas e respostas, um terço sobre filosofia, um terço sobre religião, um terço sobre ciência, editado em 1940 pela FEB,
atualizadíssimo. Perguntas que tem ali, que às vezes a pessoa me cerca lá na fora, eu queria te fazer uma pergunta, e eu sei que está no livro, tal, não respondo, falo, vai lá e procura. Mas se eu não puder responder, podia, mas não respondo. Não quero deixar você com o corpo mole. Então o livro Consolador está repleto, 411. O quarto livro, Pensamento e Vida, pequenininho assim, mas um conteúdo fantástico, é de Emmanuel. Ali fala sobre a instrução no capítulo 4, sobre vocação no capítulo 16, sobre as duas asas no livro, na instrução no capítulo 4, na página 23, terceiro parágrafo, já se diz que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. Aquelas asas que a Igreja Católica pôs simbolicamente nas costas dos anjos, uma se chama amor e sabedoria. Então, livro de estudo, pensamento e vida. A Caminho da Luz, Emmanuel, O Consolador, Pensamento e Vida, e o quinto livro, Vida e Sexo. Credo Alcântara, você está recomendando o livro erótico? Negativo. Ali, Vida e Sexo trata sobre namoro, noivado, casamento, divórcio, celibato, abstinência, homossexualismo. Livro atualizadíssimo, Vida e Sexo, de Emmanuel, através da mão de Chico Xavier. 10 livros. Qualquer ser normal, abre um parênteses aqui, né? Parênteses. Dona Márcia, já ouvi gente falar assim, eu vou abrir um parênteses. Você vai ver mulher, abrir a barriga do tio morto? Não fala errado perto de mim. Parênteses. Quem vê pensa que eu tenho estudo. Acho que o Alcântara é professor de física no IBIL. Não fiz nem educação física. Larguei no ginásio no quarto ano em 1960. Mais da metade dos encarnados não tinha reencarnado aqui. Em 1960 eu larguei de estudar. Então, estudo sozinho em casa. Não sei estudar, estudo em grupo. Você precisa desenvolver. Letra F. Fluidos. Quando nós viemos de São Paulo para cá, que eu era mais analfabeto que você agora, eu falava fluido. E o professor Rodrigues Ferreira, que eu frequentei o centro dele 8 anos, e o Gociano reconhece ele, está me filmando aqui, ele falava, o cano não é fluido que fala. Fluido é aquele olhinho que põe no motor que não serve para nada. É fluido. Vai dizer que você fala gratuito. Fala. Não é. É gratuito, fluido, intuito, fortuito. Entendeu? Você precisa aprender. Então tá. Então é fluido que fala, não é fluido, né? Lá eu vou naquele centro lá para receber bons fluidos. E porque lá o passe é gratuito. Não fala isso perto de mim. Não me adapto com essas coisas. Não falo, me adapto, não me adapto. Deixa eu falar errado. A minha psicóloga falava, deixa todo mundo falar do errado do jeito que quer. Eu ficava agoniado. O pior é quando encerrava a frase dizendo, e Vive, mudar de assunto. Fluidos. Mas tem gente se divertindo mais do que assistir o Ratinho. Não tem aqueles intervalos de merchandising. Fluidos, eu pensei que tinha 2 só. O fluido carnal do médium ou da médium que está doando e o fluido espiritual, de fato, mas faltavam outros. Aqui, de onde é que nós tiramos isso? Num livro chamado Prontuário de André Luiz, de Ney da Silva Pinheiro, de Porto Alegre. Ele teve o trabalho de estudar 28 obras de André Luiz e conseguiu colocar 2.234 palavras que constam nas obras de André Luiz, de A a Z. Então, dali que nós tiramos. Fluidos existem, aqui são citados no prontuário de André Luiz, 14 tipos de fluido. Eu sabia que tinha 2. Existe o fluido carnal ou humano, que é esse que a gente doa, fluido cósmico ou elementar ou universal, fluido cósmico universal, origem de tudo. É dali que o Pai, Deus, Alá, Jeová, não importa, o grande arquiteto do universo, tira. Fluido de plantas medicinais, ou seja, fluidos fitoterápicos, tirado de plantas medicinais. Fluido dos espíritos, esse eu sabia que tinha. Fluido magnético, magnético de Mesmer. Fluido mental ou pensamento ou matéria mental.
oitavo, fluido vivo. Não é tim, nem oi, nem i. Foi claro? Pois é. Vivo. Associados de encarnados e desencarnados. Plasticizantes. Está lá no ponto A, tirado das ordens de Luiz. Sublimados, teledinâmicos, fluidos venenosos, deletérios ou pesados, e fluidos vitais. Fluido venenoso? Mas como? O fluido não é benéfico? Pois é. Se a gente consultar as obras de André Luiz, no livro Libertação, lá pela metade do capítulo, o Espírito Saldanha está do lado de um leito de uma senhora recém-casada, católica, apostólica, romanólica, e ele está lá com a mão em cima da cabeça da mulher, jogando uma gosma verde escura, que parece brinquedo de rico que compra no shopping e taca aquela meleca na parede. Plec, 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 plec. Pedaço do corpo do xireque. E aquele fluido verde venenoso caindo e ia fazê-lo desencarnar em 2, 3 dias. Aí o espírito, o instrutor que estava do lado do André Luiz, falou: meu irmão, por que você está fazendo isso aí com a sua irmã, com a nossa irmã? É alguma inimiga tua? Nem conheço ela. Ah, mas então, estou amando de Gregório, ele mandou acabar com a vida carnal dela, estou fazendo isso. Parece filme do Poderoso Chefão. Você está me devendo obrigação, vai lá e mata o fulano. Pá! Matou sem saber quem que era. E aí o espírito, o instrutor que estava do lado do André Luiz, convenceu esse Saldanha de que ele poderia mudar. E aí, dali no capítulo 2, quem pegar o livro lá, Libertação, vai ver o que aconteceu, que mudou de fluido venenoso para fluido vital. Guias espirituais. Eu tenho que tomar muito cuidado, falar para o Arthur, para o Ronaldo, Maristela, Marilisa, porque quando chega nesse ponto aqui, inadvertidamente, lá no Centro Espírita João do Amaral, isso há mais de 15 anos, essa palestra aqui tem, 12 anos, uns 10 anos, e eu fui falar o seguinte: tem uma frase citada no livro Emmanuel, que eu tenho que tomar cuidado para falar. Então eu pergunto: alguém aqui tem marca-passo? O senhor que está com a mão no coração assim, ou recebendo o espírito de Napoleão Bonaparte, ou segurando o marca-passo? Tem marca-passo? A pessoa fala não, aí eu falo a frase. Se eu falar, eu tenho, eu não falo. Aqui ninguém tem marca-passo, então tá. No livro Emmanuel, lá no prefácio, antes da introdução, antes do capítulo 1, tem uma frase dizendo qual que é a tarefa dos guias espirituais. E aí eu tenho medo de falar, se tem alguém que sofre o coração, ouve, pá, e desencarna no meio do salão. Eu susto! E aí o culpado você eu. Tirar o óculos, tinha tanta inveja do Rodrigues quando ele fazia isso, achava tão chique, agora chegou a minha vez. Emmanuel, no livro homônimo, reportando-se a tarefa dos guias espirituais, alerta-nos de que, abre aspas, os guias invisíveis do homem, o homem que é a humanidade, as senhoritas, as senhoras incluídas, os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Ponto final e fecha aspas. Então, dificuldade material, os guias espirituais não vão. Você que tem que decidir, porque senão, como diz o José Maria de Medeiros na palestra, o Francisco de Assis, consulta o guia manda fazer de tal forma, deu errado, foi ele que mandou. Então o guia explica, ele pega uma folha e mostra os prós e os contras. Você que toma a decisão. Senão a pessoa fala, mandei o currículo, eu vejo receber a resposta de Guapiaçu e de Mirassol ao mesmo tempo. Um tem uma diferença de R$200, o outro de 180. O que eu faço? Olha para ver se não está na hora de terminar e continua a palestra. Aí a pessoa fala, vendi aquela Brasília velha, agora não sei se eu compro outro carro ou dou entrada no terreno aqui na cidade de Jardim. Consulta os guias lá. Daqui 6 meses está perguntando se toma melhorar ou se valendo. Ora essa! Você que tem que tomar a decisão. Você tem 100 miligramas de iodo aqui perto da língua, você não é idiota. Tome a sua decisão. Por exemplo, passados 6 meses, Oceano, sabe o que aconteceu?
E eu voltei no centro espírita, uma senhora me cercou, 70 e poucos anos. Foi para encontrar o senhor Alcântara. A minha neta, a minha sobrinha, teve um centro espírita aí e disse que o senhor recomenda um livro espírita para quem usa marca-passo. Livro espírita para quem usa marca-passo. A minha mãe tinha razão, viu? Só dando um gato morto na cara até fazer miado. Hidroterapia, que é o tratamento através da água. A água que os seres humanos aqui desperdiçam, né? Joga a água fora. Aqui no Preto não. Lá em Paris, um amigo meu morou lá no ano, ele disse que eles lavam calçadas, que as parisienses não conhecem vassoura. Lavando calçado. Que os homens põem o carro na frente da casa às 8 horas, fica tomando cerveja, lavando o carro até às 2 da tarde, espirrando a água. Alguém viu fazer isso aqui no Preto? Está assim com a cabeça. Nem eu. Pois é, os parisienses vão reencarnar lá no polígono da Seca, lá no Nordeste, lá no Cariri, e vai a Cacimba mais próximo, 8 quilômetros, daqui lá na Curva da Galinha. Ou quando fala uma coisa dela, fala! Então, a hidroterapia, no plano espiritual, ela é citada em umas 5 ou 6 obras de André Luiz, principalmente no livro E a Vida Continua, no capítulo 6, que o seu Ernesto Fantini comenta com a Eveline Serpa. É um romance lindo, que começa em Poços de Caldas em 1947. Comenta no capítulo 6. A senhora está sabendo, já foi se inscrever na hidroterapia? Aí a Eveline Serpa falou, não. Falou, pois é, mas a senhora Tamburini está me dizendo que aqui é obrigatório, de graça, né, no plano espiritual. Então, a hidroterapia, a cura através da água, muito interessante a gente ficar sabendo. Letra I, intercessão espiritual. No prontuário de André Luiz, nós vemos intercessões espirituais. No livro Nosso Lar, é citado que o André Luiz, quando estava no umbral, a pedido da senhora mãe dele lá em cima, é que pediu para o ministro Clarence para acudir o filho que estava lá. No livro Nosso Lar, a senhora Laura estava intercedendo através da filha que estava aqui na terra, que ia desencarnar. No livro Obreiros da Vida Eterna, no antepenúltimo capítulo, um menininho de 9 anos chamado Joãozinho estava ao pé de uma cama que a avó dele estava para desencarnar e pedindo para o plano espiritual para a vozinha dele não morrer. E aí o assistente Jerônimo, um mulato mais alto que eu, tenho 1,78 m, ele deu 1,85 m, 1,90 m, sem barriga de tanquinho, Janequine, Rede Globo. A minha também é tanquinho, só que é o outro lado do tanquinho, a bola. E aí o assistente Jerônimo está com o André Luiz e falou assim, a prece desse menino aí vai prorrogar o desencarne da avó dele. Mas como a prece desse menino? Pois é, Joãozinho é antigo servidor do mestre e tem vários créditos espirituais. Então a prece dele foi dirigida lá para cima e eles autorizaram que a avó dele fique mais 6 meses. Está vendo aquelas 2 senhoras do lado lá? Uma é a tia dele, a outra é a mãe do menininho. Ela está grávida, está vendo? De 3 meses. Se a avó dele desencarnar, poderá comprometer a gravidez da filha e, consequentemente, da futura irmãzinha dele, porque os dois já fizeram um plano lá em cima para ajudar a humanidade. Essa senhora vai ficar mais 6 meses, a filha vai dar à luz, depois ela desencarnará. Então, dependendo do caso, a intercessão espiritual, sim, é só estudar os livros de autoria de André Luiz. Pois é, próximo. Letra J, Jesus. No livro Prontuário de André Luiz, citando 28 obras de André Luiz, e que a Federação Espírita do Estado de São Paulo, de 2005 para cá, tem nos recomendado que nós divulguemos 11 dos 22, porque diz respeito ao intercâmbio lá e cá. E aí, se um dia nós fomos convidados, nós vamos falar sobre as obras de André Luiz. Jesus é citado 12 vezes nas obras de André Luiz. Jesus, a classificação dele, doutrinador divino, redenção da humanidade, diretrizes individuais aos discípulos, Jesus em mediunidade e o espiritismo, Jesus em sexo, Jesus a sua vinda à crosta terrestre,
médico divino nas esferas resplandecentes e o sopro divino de Jesus. 12 vezes. Letra E é ali, leis morais. O livro dos Espíritos, não é esse aqui, é que é o Evangelho, mas quem pega o livro dos Espíritos por uma ilusão de ótica, pensa que só tem um livro ali dentro, tem 4. O primeiro livro é das causas primárias, que vai da pergunta 1 até 75, a parte mais difícil. Estudando mesmo, 3 casais aqui em Rio Preto foram fazer um teste para ver se tinham passado, conseguiram responder 15, Márcia, 15. Eu era um dos casais. 60 perguntas nós tivemos que ler a resposta, e várias dessas 60 aí, falta-lhes um sentido para entender essa resposta, falta-lhes um sentido, quer dizer, eles estão engatinhando. Depois o livro segundo, Horácio, Mundo Espírita dos Espíritos, essa parte mais longa. O terceiro são as leis morais, 11 capítulos com 13 leis, e o quarto, Esperanças e Consolações. Tem gente, quando eu falo tem gente, minha daqui, é do norte do Paraná, onde é que eu vim, que quer pular do livro segundo para o livro quarto. Eu quero Esperanças e Consolações. Se não fizer direitinho as leis morais, 11 capítulos e 3 vezes, terá que reencarnar no planeta Terra ou em outro, até cumprir todas essas leis, senão não vai para frente. E aí é que vai ter o descanso eterno? Não vai ter descanso eterno. O descanso eterno é um papo furado, que só vai existir quando, eu posso falar que eu sou palmeirense, da cor da camisa dele ali, descanso eterno só vai ter quando o Corinthians for tricampeão da Libertadores da América. Ou seja, nunca. Letra M, mães, é o capítulo mais bonito. Nossa, aqui dá para fazer uma palestra só sobre mães. O que é maternidade? Sabe o que é maternidade? Sei, é um prédio que tem ali na Canto Carneiro que o Rubião Júnior tinha fechado. Não, não é aquele. A maternidade é o ato da mulher, a prestação de serviço de trazer um espírito para reencarnar aqui na Terra. Então, segundo o ministro Clarence, no livro Entre a Terra e o Céu, a maternidade é um prêmio a ser conquistado. Mais adiante, a maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Nós ainda trazemos um instinto no cérebro reptiliano aqui de 200 milhões de anos, trazemos um instinto no cérebro límbico de 100 milhões de anos, e aqui, esse recente, que tem 500 mil anos. Então nós ainda trazemos muito instinto, pisou no nosso galinha, dá uma cotovelada na costela do outro para quebrar e furar o coração. Idiota! Raramente a gente usa a razão. Mas não somos seres racionais, somos, mas raramente a gente usa a razão. Imagina alguém fechar o outro na rodovia ou no trânsito. Ninguém fala, querido, passe você na minha frente. Não, eu frequento o centro lá. Fica à vontade. É uma utopia, né? A pessoa quer esmagar o outro lá. Então, por enquanto, entre instinto, razão e sentimento, quem está usando o sentimento aqui na Terra são as mães. E como toda regra tem exceção, segundo o Hélio Monteiro Júnior, ele conheceu um homem aqui na Terra, aqui no Brasil, que usava o sentimento, Chico Xavier. E não é fácil ser como era o Chico. Então, mães, tem um capítulo aqui no livro Instantes da Vida do irmão X, Humberto de Campos, irmão X, Chico Xavier. Certa feita, eu tomando conta da biblioteca do antigo Centro Espírita Francisco de Assis ali, chegou um cidadão e falou, você tem aquele livro do irmão 10? Eu falei, não é irmão 10, não é irmão X. Letra N, noções de lar. Lar é diferente da casa, que é de concreto, de alvenaria. O lar é o casamento de dois seres que na maioria das vezes vêm aqui para resgatar. É casamento de provação. Pois é. Noções de lar, no capítulo 20 do livro Nosso Lar, que carrega o vaso aqui? Não precisa. No capítulo 20 do Nosso Lar, há um diálogo entre André Luiza, senhora Laura, mãe do enfermeiro Lísias,
e ele estava comentando sobre o casamento na terra. E ela então explica como é que é o casamento na terra. Tem 3 tipos de casamento aqui na terra. Na minha época também tinha 3. Lá no norte do Paraná, quando eu era adolescente, tinha o casamento civil, que era o cartório, o religioso, né? Esse do cartório era realizado por um juiz de paz. Quem sabe na hora do divórcio com um juiz de guerra, né? Casamento civil, religioso. E o terceiro, já que tinha o civil e o religioso, faltou qual? O casamento militar, quando casava na Capelinha Verde, na delegacia. Assina aí. Mas no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, de 1953, em 54, Martins Peralva, mineiro já desencarnado em 2007, escreveu Estudando a Mediunidade. E aí ele afirma que, baseado no livro de André Luiz, existem 5 tipos de casamento aqui na Terra: acidentais, provacionais, sacrificiais, almas gêmeas ou afins e transcendentais. E a grande maioria esmagadora é de casamentos provacionais aqui na Terra. Quanto a casamentos sacrificiais, de cada 100, 99 é a mulher que se sacrifica. Então esse Noções de Lar é muito interessante pegar no capítulo 20 do nosso lar e estudar as informações que a senhora Laura passa ao André Luiz. Obras de André Luiz. Essas obras de André Luiz, que nós temos divulgado aí há mais de 12 anos, são as obras mais completas depois das obras básicas, que o espírita que queira estudar deve pegar e estudar a fundo. O doutor Hernani Guimarães Andrade desencarnou em Bauru, dia 25 de abril de 2003, estudioso da doutrina, estudou 45 anos as obras de André Luiz, e ele escreveu e fez essa afirmativa aqui, está no livro Prontuário de André Luiz. Como simpatizante da linha científica do Espiritismo, considero a maior contribuição desse século XX, obtida por via mediúnica para a solução do problema da natureza do homem, hoje tão focalizada pela parapsicologia. Fica aqui consignada a título de registro, endossada por mim, doutor Hernani, a seguinte previsão: as obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Canto Xavier, serão futuramente objeto de estudo sério e efetivo nas maiores universidades do mundo e consideradas como a mais perfeita informação acerca da natureza do homem e da sua vida após a morte. Dr. Hernani afirmando nas obras de André Luiz. Na cópia que nós deixamos com a Maristela, tirado, não fui eu que fiz essa classificação, foi o professor Rodrigues Ferreira, em 1978, fez uma relação de 141 livros. Nós pegamos os 18 de André Luiz e colocamos, começando os mais fáceis de entender, não de praticar. Começando com Sinal Verde, a Resposta da Vida, Agenda Cristã, Conduta Espírita, livro de iniciação, depois sedimentação, especialização, graduação e aprofundamento. São 18 que tem naquela relação lá. E a Federação Espírita tem recomendado que nós divulguemos Nos Domínios da Mediunidade, Nosso Lar e a Vida Continua, Os Mensageiros entre a Terra e o Céu, O Brilho da Vida Eterna, Libertação, Ação e Reação, Missionário da Luz, Sexo e Destino e No Mundo Maior, 11. Bom, acho que deve ter que falar mais uma letra aqui. Letra P de paciência. Vocês têm bastante em casa para doar até para brechó, né? Abre o guarda-roupa, está cheio de paciência. Mas tem gente que não tem. Então nós recomendamos um livro chamado O Mundo em que Eu Vivo, de Silveira Sampaio, desencarnou novo com 50 anos, psicografia da então, na época, há mais de 12 anos passados, que agora ela não mais é espírita, a senhora Zíbia Gaspareto. De 12 anos para cá nós não recomendamos mais livro nenhum, mas antes sim. E No Mundo em que Eu Vivo tem uma história lá de um jardineiro que ele ia ter que trabalhar 10 anos tirando erva daninha,
de um jardim, tirando erva daninha, deixar bem claro que, né, Márcia? Não é chegar na Cracolândia, lá em São Paulo, que é uma mulher chamada Ana pequenininha, e vai tirar a erva daninha, arrancar a maconha da mão dela. Não é. Deixar bem explicadinho, depois fala, o canto está ensinando errado. Tirar a erva daninha é arrancar a guanchuma. Vocês não sabem o que é isso, nunca trabalharam na roça. A guanchuma a gente puxa assim, vem a folhinha tudo na mão, ela não sai, dá para fazer vassoura. Pé de galinha, que não é aquelas rugas que aparecem quando a mulher chega perto dos 38 anos de idade. Pé de galinha, ela fica assim, rodeia, a pessoa fala, tem que arrodear a mão assim para arrancar. E tiririca, que não é aquele, Florentinho, vem aqui embaixo. Tiririca é uma praga que dá a raizinha, a batatinha dela está 60 centímetros lá para baixo. A gente corta de manhã, de noite ela já está brotando. Então, por falta de paciência aqui na terra, os senhores, as senhoras, as senhoritas vão ler o livro e vão ver por que ele tinha que ficar 10 anos tomando conta do jardim lá para treinar a paciência. Depois ele ia ter que formar o jardim dele e entrar na fila para reencarnar. E hoje, futura mãe não está querendo ter mais que 6 ou 8 filhos. Está muito difícil de reencarnar. Pois é, não temos mais tempo. Quem pegar a fotocópia vai ser umas 4 pessoas. 3 vão enfiar na gaveta não, vão tafuiar. Todos esses termos já foi o Horácio. O termo erudito, assim, vão tafuiar na gaveta, uma hora vai fazer um rascunho de compra no supermercado. E uma vai ler. Aí quando eu voltar daqui uns 3, 4 meses, eu li aquela postilhinha que o senhor deixou lá. E os livros? Não deu tempo ainda. Sabe o que é? Aquela internet. Eu gosto de assistir Big Brother e tudo. Mas uma hora eu vou ler esse livro. Tá bom, então uma hora você vai ler. Está aqui dadas as informações. Ficaram aqui as letras, aqui as palavras: questões, reencarnação, saúde, tempo, universo, vocação, xenocracia, zona de remorso. Nossa Senhora da Aparecida do Norte do Brasil, da América do Sul, do Vale do Paraíba, da Via Dutra. Zona de remorso está naquele livro Evolução em 2 Mundos, predisposições mórbidas. Lembrem ML, necrotério, essas coisas, né? Campo Santo, e ali zona de remorso. O que acontece depois que nós desencarnarmos? Eu pensava que a gente ia ficar com mágoa de ter magoado alguém, né? Nossa, tratei mal a minha irmã, o meu primo, o meu vizinho, fiquei devendo 5 reais para o outro, não paguei, e fica aquela remorso. Ledo engano. Antônio de Castro, cearense, reencarnado no século XIX, reencarnado no século XX, contemporâneo de José Albano. Antônio de Castro diz o seguinte: depois da morte, vírgula, no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que se podia. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Tenham um excelente final de domingo, uma excelente semana que se inicia.